Olá, pessoal, bem-vindos a Clique Eduque 8, bem-vindos para a parte 2, exatamente, a parte 2, que a gente continua a falar das oportunidades de mercado. Quais são as tendências, o que está acontecendo, quais são as oportunidades olhando com um olhar de segmento de mercado. É isso aí, ao invés de escolher a carreira apenas olhando uma profissão, advogado, administrador, analista, combine essa visão com a combinação de segmento de mercado. Tem tanta coisa nova, o mercado é tão dinâmico, novas oportunidades, novos segmentos. Eu vou citar alguns deles para você, para te ajudar. E você que não viu a parte um, corre lá, depois de ver esse vídeo, dá uma olhada na parte um. Do que a gente está falando, Sérgio? A gente está falando de segmentos como? A gente está falando de segmentos de inteligência artificial e automação, grandes oportunidades, novas áreas. E tecnologia não é só programação, não, hein? Olha lá, hein? Cuidado, você tem que mudar a tua visão. Se você tem essa visão, está na hora de mudar. Energias renováveis e sustentabilidade, agricultura e tecnologia alimentar. O campo tem uma revolução que já tem anos que está acontecendo, então tem muitas oportunidades, muita coisa nova acontecendo, muitas startups, muitos novos negócios surgindo. Mobilidade urbana e cidades inteligentes. Está claro que as cidades estão saturadas, precisam de um novo planejamento, um novo olhar, uma reorganização completa. Entretenimento e criação de conteúdo. Talvez você não tenha ideia como essa cadeia é complexa, a quantidade de profissionais e oportunidades que tem nesse segmento de mercado. Economia gig e trabalho freelancer. Economia circular. Bom, não está imperdível. Esses dois vídeos são imperdíveis. Então, vamos continuar falando sobre novas oportunidades de mercado, parte 2. Fica com a gente e vamos em frente. E aí a gente chega num tema bem bacana, né? Que é a economia circular e a sustentabilidade, né? Falando sobre reaproveitamento, essa moda ecológica, embalagens sustentáveis, reciclagem, tudo isso está dentro de uma temática que, se nós olharmos, inclusive coisas que a gente tem dentro de casa, que às vezes não tem mais uso, para outra pessoa tem. Então, de repente, numa dessas, você consegue fazer alguma renda extra, né? Trabalhando, você pode ter o teu trabalho e ter envolvimento com reciclagem, com reaproveitamento, com qualquer um desses temas aqui, né, Sérgio? Ô, Paulo, é verdade. Se você parar para pensar, os recursos do nosso planeta eles já estão além do limite. Então, se você parar logicamente, para um minuto, dá uma olhada no que está acontecendo no mundo, a gente vai ter que cada vez mais reciclar as coisas, né? Cada vez, seja roupas, utensílios. Não dá para viver aquele pensamento nosso de tempos atrás de consumo, né? Não serve, não presta, joga fora, compra outro. Compra, vende, é só comprando, 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 não tem mais, a gente está esgotado os nossos recursos. Então, se você parar para pensar por aí, e você olha de novo, né, eu gosto sempre de citar outros mercados, né, dá uma olhada no que está acontecendo em outros mercados em termos de reciclagem, é incrível, estão muito mais avançados que a gente. Então, seja roupa, utensílios, tudo isso pode ser aproveitado, circulado, gerar sustentabilidade, passar por uma pessoa para outra, o reaproveitamento, a transformação, o ajuste que você faz numa roupa e você coloca para vender para circular novamente, né? Às vezes nem precisa, né, Paulo? Sim. Então, para pensar. E aí, de novo, tudo que está em torno, de novo, isso que a gente quer sempre ressaltar. Se tem um produto reciclado, tem a embalagem. A embalagem também tem que ser reciclada. Não faz sentido você vender um produto se o que está em torno, o transporte, você faz uma entrega de forma ecologicamente melhor possível, como bicicleta, ou as pessoas se encontram, já vi isso, né? Se encontram para você entregar a mercadoria, passagem comum de quem vende e quem está comprando. Então, é um jeito de pensar, é uma forma de pensar. E, Paulo, eu acho que a gente não tem escolha, não tem. Né? Então, a economia circular ela está muito madura, está evoluindo rápido, a tecnologia tem ajudado também, né? Você vê esses vários aplicativos que facilitam, né? Quem quer vender, quem quer comprar, e colocar esses dois juntos para oferecer um produto que tenha interesse, e aí a roda vai girando, né? E até para quem é colecionador, você já tem várias, né? Produtos para o seu uso dia a dia, mas que você quer colecionar, que você tem interesse, livro,
é cultura, né, Paulo? Então, Sim. tudo isso pode ser efetivado. Aqui de no novo, Rio, por exemplo, teve algum tempo atrás, uma pessoa teve uma ideia de fazer compartilhamento. A coisa ficou assim no prédio, né? Começou no prédio dele, tipo, o cara, ao invés de comprar uma furadeira, alguém tem uma furadeira, então empresta para o vizinho, o outro tem um martelo, uma chave de fenda, sabe? Então, ele começou com essa história de compartilhar ali no prédio, acabou criando um aplicativo, né? Que o compartilhamento era gratuito, era só para questão de você evitar de ter um consumo, gastar, porque às vezes você imagina, uma furadeira. O cara às vezes compra uma furadeira, deixa em casa, usa para fazer ao longo da vida meia dúzia de furos, se muito, na parede, né? E aquilo fica guardado. Então, assim, quem tem pode emprestar para o outro. E assim vai circulando, né? E aí a questão do compartilhamento acabou virando um app. E, cara, quem sabe não é uma forma também de fazer a economia também circular, né? exatamente. Então, são Então, vários exemplos, vários pesquise. exemplos. E você, de novo, que está no interior do Brasil, às vezes uma pequena cidade, será que não tem uma oportunidade de você desenvolver um negócio? Esse tema te atrai? Você vê como uma oportunidade de gerar renda, Paulo, né? É uma Sim, oportunidade também de gerar renda. Será que não tem essa oportunidade na sua cidade, na sua região? Será que já não existem grupos assim? Essa questão do reaproveitamento, né? Que a gente fala aqui, transformar resíduos novos em produtos com criatividade. Então, toda essa parte de artesanato, a parte têxtil. Pensa. Olha que interessante, olha o propósito que você tem em trabalhar num segmento de mercado como esse, né? De ajudar o planeta a reaproveitar, a reduzir esse consumo desenfreado de recursos. Está aí mais uma dica e uma sugestão, né, Paulo? De gerar sim. renda e, se está alinhado ao seu propósito, por que não? Olhe para o lado, porque às vezes a oportunidade está aqui, ó, do teu lado, e você não está percebendo. Isso é outra parte importante, né? A parte de saúde e bem-estar, né? Então, não sei se você tem reparado, mas muita coisa tem acontecido nesse segmento, muita coisa. Então, o conceito de hospital, clínica, consulta, tudo isso está mudando. Tudo isso está Mudando sendo ajustado, significativamente. e principalmente pela pandemia, né? E a gente tem que se preparar para o futuro também, o que vem por aí. Então, a telemedicina, né? Então, todas as consultas à distância, olha a oportunidade de novo. Não é só para o médico, não é só para o especialista, mas que tudo que está em redor. Então, a tecnologia, a infraestrutura, a educação, preparar, olha o que está ao redor. Saúde mental, nunca se discutiu tanto, né? O crescimento das terapias online, os aplicativos de bem-estar, a geração de podcasts, de temas, né? Todas as redes sociais, tudo. Empresas estão dedicando muito mais tempo à saúde mental. O Brasil é um dos países que mais precisa investir nessa área. Somos um país de ansiosos, né, Paulo? Sim. Então, a gente tem sérios problemas de saúde mental. Então, a gente precisa de ajuda. É um foco nessa área. De novo, não só de governos, seja federal, estadual, de município, mas também iniciativa privada. Então, tem oportunidades e, consequentemente, qualidade de vida, né? Então, academias, clínicas de saúde e, de novo, tudo que tem ao redor desse processo de qualidade de vida. Palestras, orientação, trabalhos com diferentes segmentos da sociedade. Então, são com os mais jovens, são os que têm mais idade. Então, são segmentos que precisam, às vezes, de um olhar mais específico. Pare e pensa. Será que tem um grupo na sua cidade que você poderia desenvolver temas como esse? Se associar a psicólogos, médicos, especialistas, fisioterapeutas que tem na sua cidade, recém-formados, ou estudantes, que vocês possam formar um negócio, uma corrente, um apoio, um suporte ao projeto social? Pensa. Olha as oportunidades que tem nessa área, se é uma área que te interessa. E para a gente fechar, eu acho que tem 4 dicas, né, Paulo? Dicas para você acompanhar as mudanças de mercado, porque, de novo, gente, esses mercados, hoje a gente está aqui produzindo esse vídeo, né? Mas amanhã já tem novos segmentos, já tem mudanças dentro de alguns segmentos que a gente trouxe. A gente só selecionou alguns, a gente podia trazer economia verde, tem outros segmentos surgindo, a gente focou nesses segmentos, né? Em áreas específicas de pesquisa e desenvolvimento. Então, são 4 dicas de ouro para você
que tem interesse, espero que esse vídeo chame a tua atenção de sair do tradicional, de pensar fora da caixa e analisar outras possibilidades. Vai pesquisa, leia essas possibilidades. Inclusive, Paulo, semana passada eu estava fazendo uma mentoria com uma jovem estudante que está se formando, porém ela estava pensando muito as carreiras ainda daquele jeito muito tradicional. Vou mudar de cidade, vou para um centro maior, tem que ser uma empresa CLT, grandes empresas. Gente, tem outras alternativas. Existem outras formas de você pensar a sua carreira e de desenvolver sua carreira. Então, leia, pesquisa, a gente quer provocar. Existem outras opções, existem outras alternativas, né? Participe de eventos, né? Tem eventos online. A partir do momento que você começar a seguir economia circular, energia sustentável, inteligência artificial, tecnologia, você vai começar a receber eventos. Isso tem muitos gratuitos. Tem grupos de troca, eventos dos mais diferentes tipos, apoio para os projetos sociais, que é um bom início, né, Paulo? Comece por projetos sociais. Em todas essas áreas existem projetos sociais. Às vezes, uma forma de entrar. Você acaba contribuindo com outras pessoas que precisam também, né? Exatamente. E aí o número 3, que é um dos mais importantes da minha opinião, que é o famoso, que a gente já falou tantas vezes, temos vídeos de como construir o famoso network, rede de relacionamento, rede de contatos com outros profissionais. Você que usa as redes sociais só para consumir conteúdo, use as redes sociais para fazer relacionamento. Tenha uma utilização que tenha a ver mais com seus interesses, que possa trazer retorno para você. Produtiva, né? Mais produtiva, essa é a palavra, é o termo correto. Construa uma rede, comece com uma pessoa. Paulo, quero muito conhecer o que está acontecendo na área contábil, essa parte tecnológica, a revolução. Tenho certeza que o Paulo vai estar aberto para te contar. E isso, outras coisas que ele está vendo no mercado. Entre em contato comigo. A Clique aqui do Q8 está aqui para te ajudar. Sérgio, gostaria muito de conhecer alguém da área química, de engenharia de alimentos. A gente tem redes de relacionamento, pode te ajudar a entrar em contatos com esses profissionais, para você conhecer um pouco mais do que está acontecendo no segmento que ele trabalha. Ele pode te contar muito mais. Então, vá nas redes sociais, use o LinkedIn, use o Instagram, chame a pessoa para conversar, faça perguntas. Tem muita gente que quer ajudar e quer compartilhar. Dá muito prazer para as pessoas, eu pelo menos acho, a maioria delas, compartilhar o seu conhecimento e as suas experiências. Sérgio, o que tem de profissionais assim querendo ajudar, só que também não existe aquela coisa da procura, né? Então, você imagina, a pessoa que está assistindo agora, né? Ela monta uma rede de relacionamento focada lá num determinado tema, entra em contato com a gente consegue aproximar algum profissional com esse grupo, dali começa a surgir uma conversa bem produtiva, né, de troca de conhecimento, de informações, que às vezes a pessoa está na ponta e não está enxergando todo o processo. Então, você imagina, e assim, o que tem de profissionais querendo contribuir de alguma forma com grupos, né, a gente às vezes não tem nem noção, né? A gente acha que esse corre que a gente vive, as pessoas não têm tempo para nada, mas isso é um tipo de uma situação que poucos profissionais se negariam a dar uma ajuda, entendeu? Ou pelo menos uma indicação de algum outro profissional, ou um direcionamento para um estudo, para uma pesquisa. Então, assim, Paulo, eu vejo a questão da vergonha. Não pode ter vergonha. Não pode. Pedir ajuda não é vergonha, gente. Vamos parar com isso. Eu converso com vários mentorados. Sérgio, mas eu já vi os vídeos da Clique do Q8 falando sobre rede de relacionamento. Tem um vídeo muito interessante que a gente fala de 1 para 2, uma pessoa que você conhece, você pede para indicar mais 2. Olha, o Paulo me indicou, e aí eu falo com o Sérgio, com o Tiago. Gente, a gente tem que vencer, tem que superar isso, né? Você é capaz, você tem capacidade, você tem um direito, vou ser bem incisivo nisso, de adquirir conhecimento, de experimentar, de ver coisas novas. Então, a vergonha não tem jeito, ela é uma barreira muito complicada, a gente sabe que existe, a gente tem que remover essa barreira. A gente tem que superar a vergonha e seguir isso que o Paulo está falando. Tem gente muito afim de ajudar, tenha certeza disso. Não é todo mundo, mas tem muita gente afim de ajudar. Então, não fazer por vergonha
é a pior coisa, a pior decisão que você pode tomar. Exatamente. E para finalizar, nós temos o cursos online, né? A gente sempre fala disso, né, Paulo? Fica até chato eu repetir, né? Mas vamos Às repetir vezes a pessoa não tem vezes, né? recursos, né, para fazer o curso, mas a gente ainda encontra conteúdos de qualidade de forma online e de forma gratuita. Então, assim, se vocês Podcasts, né? pesquisarem, vão Tem encontrar. cursos de diferentes tipos, diferentes formas. Você pode até não gostar, mas sempre você vai aproveitar alguma coisa. Vale a pena investir. E a partir do momento, né, Sérgio, que a gente começa a pesquisar um determinado tema, seja no YouTube ou em outra rede social, você consegue, a rede onde você está, ela começa a entender o teu interesse, aquilo né, vai te trazendo outros temas relacionados, então dali você começa a buscar um assunto, já está no segundo, no terceiro, e de repente está montando ali uma ideia, né, mais ampla daquela primeira situação que você estava procurando. Então, assim, cara, tem possibilidades. Hoje, esse mundo que a gente vive moderno, ele dá essa possibilidade. Antigamente, tudo tinha que se pagar para ter acesso à informação. Hoje, a informação está aí para quem quiser pegar. E, de novo, né, aproveitando aqui o nosso final aqui, né, do vídeo, a gente pede sempre para todo mundo compartilhar o vídeo, né, se inscrever no canal, deem seu like, façam comentários, vejam se faz sentido para você, para outros amigos, para outros grupos, né, que vocês participam. E aí, Sérgio, eu queria assim, pedir até para você mostrar aqui para o pessoal o nosso blog, né, que a gente cuida com tanto carinho e tem tanta informação relevante. Olha, não sei nem por onde começar. Aí, o que você faz? Você começa por aqui, ó. cliqueduque8.com.br. Lá você vai encontrar diversos temas, muita qualidade de informação, e ali pode te despertar para outras informações que você pode buscar no canal no YouTube, entendeu? E afins, né? E dentro da rede de relacionamento, grupos de trabalho, grupos de estudos. Então, mostra para a gente aí o nosso blog, para a gente fechar aí com chave de ouro o nosso vídeo hoje. Bom, pessoal, aqui, como o Paulo está falando, eu queria mostrar para vocês mais uma vez o blog da Clique Eduque 8, como o Paulo falou, né, Paulo? Sim. Aqui, por um acaso, no início, a gente está recomendando livros também, como o Paulo falou. Inclusive, não percam a série da Clique Eduque 8, livros que transformarão a sua vida. Tem vários resumos de livro, vários vídeos que a gente está promovendo. E aqui vocês podem ver, como a Clique Eduque 8, a gente está sempre focado na transição, a nossa preocupação é a transição de carreira, né? A transição da vida de estudante para o início da carreira. Então, a Clique Eduque 8 está focada em 3 momentos fundamentais. A escolha da carreira, quando você vai para o primeiro emprego e quando você consegue o primeiro emprego. Então, é o pré-emprego e pós-emprego. Então, aqui que a Clique Eduque 8, nessa intervalo que a gente atua, né? Com temas relevantes, aqui são temas como a escolha da carreira, como você faz essa escolha, né? Reflexo, planejando o ano de 2025, reflexões, sempre com dicas, textos objetivos, claros, diretos. E ainda dá tempo, né? O ano, a rigor, muitos dizem que o ano começa depois do carnaval, né? Tá aí, ó, reflexões e ações para você planejar melhor um ano de conquistas no ano de 2025. Estamos aqui dentro do tema muito relevante, muito atual. Então, assim, tá com dificuldade para encontrar a informação certa, correta, não perca tempo. Vai lá no nosso blog, que vocês vão encontrar informação sempre de qualidade, atualizada. Essa questão dos livros, por exemplo, livros que mudarão a sua vida. A gente já faz uma seleção de bons livros, para a gente evitar as distrações, a gente já faz uma seleção de bons livros para que vocês foquem no que interessa. E aí vocês vão ver que realmente tem muita qualidade. A gente faz um trabalho com muito carinho, com muita dedicação, para poder ajudar você a desenvolver pessoalmente, e aí com isso você vai ter um desenvolvimento melhor, carreira, tudo vai melhorar na sua vida. Vem com a gente, que vocês só têm a ganhar. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Nos acompanhem nas redes sociais. Clique Eduque 8, transformando vidas através da educação. Até a próxima. Valeu, Paulo. Um grande abraço para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.